certo? Eu gostaria, então, de dar continuidade ao nosso evento e passar a palavra para nosso primeiro palestrante convidado. Dr. Thomas Lau é o atual presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, da OAB Federal, e também presidente do Instituto Sociocultural Ibra-China, Brasil-China, Ibra-China, da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, como eu já disse, da Comissão Especial Brasil-ONU de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã, chamada SEBRA-ONU. Além disso, ele é doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo e mestre em Direito de Relações Econômicas Internacionais também pela PUC de São Paulo. Então, doutor Thomas Lau, o senhor tem a palavra a partir de agora. Estamos muito felizes de tê-lo aqui no nosso webinário e obrigada desde já. Obrigado, doutora Alessandra. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente cumprimentar o presidente da OAB, Bruno Batista, presidente da OAB de Pernambuco, vice-presidente da OAB de Pernambuco, não sei se está online, mas a doutora Ingrid Zanella. Aqui eu quero cumprimentar também o diretor-geral da ESA, Mário Guimarães, que está na programação, e, obviamente, cumprimentar a doutora Alessandra Araújo pela liderança junto com a coordenação nacional Núcleo Pernambuco, junto com os doutores Lin Shepin e Leonardo Saraiva, que já conhecemos aí via WhatsApp, mas nunca presencialmente ou através de lives. E eu quero aqui cumprimentar a cônsul-geral da China, a senhora Yang Yuqing, de Recife. A cônsul-geral, o Consulado-Geral de Recife tem nos apoiado muito nesse trabalho de colaboração Brasil-China, e é sempre uma alegria estar ao lado da cônsul-geral da China, onde responde pela segunda maior comunidade chinesa do Brasil. Então, aqui meus cumprimentos à cônsul-geral da China. Ao Mr. Chen Yunbo, chairman da CCCC, que eu conheci já em alguns eventos em Brasília, nos eventos da Frente Parlamentar Brasil-China e Frente Parlamentar BRICS, em diversos eventos, e cumprimentar a doutora Mayra Fischer, secretária de Desenvolvimento, Maurício Laranjeiras, da FIEP, e também o senhor Antônio Cláudio Sá Barreto, vice-presidente da Sinduscom. Bom, doutora Alessandra, aqui é basicamente para fazer uma análise das oportunidades e também dizer o que representa essa oportunidade entre esses dois países, Brasil e China. Só do levantamento de 2007 a 2017, pelo SEBRE, a gente já tem aí 100 empresas chinesas no Brasil, com investimentos que somam 98 bilhões de dólares. E aí, para fazer uma análise dessas empresas que vieram para o Brasil, todas as empresas que estão na Fortune 500, das maiores empresas do mundo, 3 delas já estão aqui no Brasil. Temos a Sinopec, temos o Bank of China e temos também a State Grid. E outras empresas que vieram para o Brasil, eles vieram numa estrutura muito interessante, por projetos de Greenfield, Joint Ventures e fusões e aquisições. Bom, eu acho que era legal mencionar o que o Brasil exporta para a China e quanto isso significa. Porque às vezes as pessoas falam, não, é o maior parceiro comercial. Mas o que realmente a quantidade de exportação é para fora? Na realidade, em sumo, a China é o principal destino das exportações brasileiras. 30% das exportações, uma fatia mais de 2 vezes maior que o segundo colocado, dos Estados Unidos. E aqui eu tenho uma pesquisa de diversos estados brasileiros, sendo o primeiro parceiro comercial a China. Então, a gente tem Minas Gerais sendo o maior parceiro comercial da China desde 2009. Temos Mato Grosso do Sul. Pará, eu tenho certeza aí que o Sr. Lin vai falar melhor a respeito dessas relações China-Pará. E o que eu quero enfatizar nesse novo cenário atual, com essa pandemia que estamos vivenciando, doutora Alessandra, é a nova lei aprovada, a nova lei de licitações,
Lei 4253 de 2020, acabou de sair do Senado Federal e está sendo encaminhado aí para a sanção presidencial, ou seja, altera a Lei 8666 de 93 e que está aí para ser modernizada. Vai ter algumas modalidades novas, vai ter a contratação exigindo seguro garantia para grandes obras. Isso vai tentar reduzir aí as obras inacabadas. Disciplina itens como o assunto em relação às 3 esferas, a União, os estados, os municípios. A administração pública passará a contar das seguintes modalidades de licitação, que todos já conhecem: concorrência, concurso, leilão, pregão e o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade inspirada no mercado estrangeiro e permite negociações com potenciais competidores. E, resumindo, essa nova lei para os estrangeiros, os grandes investidores, tem a finalidade de trazer mais transparência, mais eficiência na contratação pública, vai reduzir aí as obras inacabadas em virtude do seguro garantia. E a ideia do senador Anastasia é a criação de um portal nacional de contratações públicas. Bom, isso é uma modernização do Congresso Nacional. E para quem está aí, a gente sabe que tem muitas empresas, não só chinesas, mas também empresas estrangeiras que estão no país vivenciando essa pandemia. Temos também uma nova alteração legislativa muito importante do Congresso Nacional, que é a nova lei de falências. Então, acho que é importante trazer nesse cenário de oportunidades, nova lei de falências. A gente sabe que tem muitas empresas chinesas fazendo aquisições, fusões e aquisições, e, de repente, isso pode ser uma maneira de retomar a economia. E aí eu cito aqui a PL 4458 de 2020, que é a nova lei de falências. Ele aumenta o prazo do parcelamento dos débitos da União com empresas em recuperação judicial de 7 para 10 anos. Além disso, ele dá a possibilidade de novos financiamentos no processo de recuperação judicial, e também os bens pessoais dos devedores poderão ser usados como garantia, desde que haja uma autorização judicial. Então, essa lei também tem por finalidade desburocratizar o sistema da recuperação judicial. E aí tem os exemplos dessas desburocratização ou simplificação, se vocês quiserem entender assim, como a possibilidade de uma perícia prévia, deliberações por sistema eletrônico, restrições a impugnações na venda de bens e facilitação do encerramento da falência. Então, nessa lei 4458 de 2020, também tem a finalidade de eficiência e celeridade dos processos. Bom, era isso que eu queria falar em relação às modernizações legislativas brasileiras, que têm um grande impacto para as empresas chinesas, e dizer que a China também está passando por um momento de mudança legislativa muito grande, doutora Alessandra. Esse ano, eles entraram com uma lei nova de investimentos estrangeiros na China. Este ano, promulgaram um novo Código Civil chinês, que é um marco legal. Eu não sei se a Cônsul Geral vai querer entrar nos detalhes da codificação do Código Civil, mas é um marco legal muito importante para a China como um todo, pois tem direitos e deveres dos cidadãos. Então, você percebe que a China está encaminhando para o sistema do rule of law, um Estado de direito, um Estado de leis. Esse ano também, na minha tese de doutorado, que passei agora, a minha pesquisa era voltada para o mercado
do e-commerce e da defesa dos dados pessoais e dos dados consumidores na China, comparado com o sistema brasileiro. Temos aí uma política chinesa de proteção de dados muito importante, e isso aí é muito interessante porque afeta diretamente o comércio internacional. Tem alguns dispositivos em que a lei nova de proteção de dados chinesa determina que empresas estrangeiras deverão ter uma central de dados na China, o que significa dizer que nós, advogados e advogadas brasileiros, deveríamos também se preparar para esse novo modelo atual, de ter um correspondente advogado chinês para tratar desses assuntos de proteção de dados. E eu quero enfatizar a importância do One Belt, One Road, que a China tem desenvolvido, e que nesse papel do One Belt, One Road, em relação à infraestrutura, a gente poderia, pelas coordenações nacional, Brasil, e também o núcleo do Pará, estudar os tratados bilaterais de investimentos, e que o Brasil não tem um tratado bilateral de investimento com a China. De repente, poderia ser um canal, um primeiro passo para realmente selar aí as parcerias e trazer mais segurança jurídica para os investimentos estrangeiros. Então, eu quero agradecer a oportunidade, doutora Alessandra, parabenizo pela liderança junto com a coordenação nacional, os nossos amigos aí em Recife, Pernambuco. Estamos a total, nosso Instituto IBRA China, via Embaixada também da China, que são nossos apoiadores, estamos à disposição de vocês, doutor Leonardo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Thomas Lau, pelas suas considerações e trazer também esses dados, essas informações sobre essas inovações legislativas, né, que a gente precisa compreender e conhecer a partir de agora e colocar no nosso dia a dia, como também os marcos legais que a China tem trazido aí nos últimos tempos, né, e obviamente que a segurança jurídica também só vai existir quando houver essa compreensão, né, e esse casamento aí de alguma forma entre essas duas perspectivas jurídicas aí que o senhor citou. Agradeço imensamente a sua participação desde já. Como eu disse anteriormente, a nossa coordenação está em simetria com a coordenação nacional e vou passar a palavra agora, na continuidade desse nosso evento, para a doutora Maíra Fischer, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Pernambuco, para falar um pouco de doutora Maíra, formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco, com MBA em Gestão pela Universidade de Portugal, mestranda em Gestão também pela Universidade de Portugal, é servidora pública de carreira, gestora governamental de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, desde 2011, e entre várias atividades, ela é a atual responsável também pelo Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19, dentro do âmbito do Governo do Estado. Então, doutora Maíra, a partir de agora, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar, em nome de Alessandra Araújo, OAB, a cônsul chinesa, Yang Yuqin, Thomas Lau, né, em nome dele, cumprimentar todos os palestrantes, e o Marcelo Comaru, né, pela ESA. E queria agradecer bastante esse convite da OAB, né, uma experiência muito enriquecedora e interessante a gente poder falar um pouco do ponto de vista do Estado sobre a relação Brasil-China. Eu preparei uma apresentação para embasar um pouco. Pois não, doutora Maíra. Eu estou conseguindo ver.
Tô. Bom, como todos temos 20 minutos, eu vou fazer ela num ritmo mais rápido do que o do costume. Sem problema algum, viu? Pode continuar. Bom, então, a gente sempre, quando a gente vai vender em Pernambuco, vai apresentar Pernambuco, né, do ponto de vista de oportunidade de negócios, é importante a gente começar falando um pouco sobre o mercado promissor do Nordeste. Então, o Nordeste ele tem tamanho e território similares, né, a outros países da América Latina. Então, a gente tem hoje uma grande oportunidade de expansão. Então, tem 14%, né, do PIB nacional, enquanto tem em torno de 28% da população brasileira. Então, tem tamanho similar ao de países vizinhos, como o nosso da América Latina, e um potencial de crescimento muito grande. Isso vem se mostrando, né, em algumas pesquisas recentes. Então, trago aqui também um estudo da Deloitte, em que mostra um pouco a intenção do empresariado, né, de maneira regional, em ampliar aí a sua produção, o número de pontos de venda, né? E o Nordeste ele sempre aparece aí, né, num grau aí de destaque quando a gente olha do ponto de vista desses três segmentos, né? Ampliar os parques de produção, ampliar os pontos de venda e também abrir novas unidades de produção. Então, não está em primeiro em nenhum, mas está sempre muito bem posicionado. Então, isso mostra aí o potencial que a gente vai ter em um momento de reativação maior da economia brasileira. Tá? Um outro ponto de destaque aí é o consórcio dos governadores do Nordeste. Então, essa junção e essa ideia, né, de vender aí o Nordeste como um todo é extremamente positivo. A gente olhando aí projetos estruturadores para a promoção do desenvolvimento da região, então com portos, energias, ferrovias, telecom, aeroportos, turismo. Então, fazer isso de uma maneira conjunta gera mais oportunidades. Tá? E missões já foram feitas nesse sentido, né? Tivemos missões que foram feitas por alguns países europeus, com a presença de todos os governadores. Então, isso acaba potencializando alguns projetos que podem ser pequenos, mas se a gente, por exemplo, somar projetos de vários portos, pode acabar um pouco mais atrativo, tá? Para alguns investidores estrangeiros de países, né, europeus, asiáticos, a China, pensar nos Estados Unidos. Então, isso dá aí um leque maior de oportunidades para a gente poder ter uma injeção de capital maior aqui na região do Nordeste. Está falando um pouco aqui da nossa infraestrutura. Então, Pernambuco ela tem uma infraestrutura e ecossistema favorável aos investimentos, né, com o Porto de Suape, aí um porto que vem ano a ano registrando recorde na movimentação portuária, né? Além de um porto, um grande complexo industrial importante aqui para o governo de Pernambuco, né? Importante para a economia pernambucana. O nosso aeroporto, tá? Isso aqui é uma visão pré-pandemia, então a gente, nos últimos dados divulgados de 2019, temos o aeroporto com maior movimentação de passageiros do Nordeste, com a grande conexão para destinos internacionais, tá? E um aeroporto que ainda tem uma capacidade grande aí para expansão, ele está operando ainda com 50% da sua capacidade, então aí uma infraestrutura que pode crescer significativamente nos próximos anos, e com a chegada agora de um operador privado, a ENA, traz aí novas oportunidades também para esse ramo da logística aqui no estado, né? A gente teve agora, já durante a pandemia, a chegada de uma operadora cargueira nova, né? A Lufthansa passou a operar voos e está voando aí com a capacidade máxima. Os aviões estão saindo aqui de Recife com a sua capacidade máxima em termos de ocupação de carga. Falar um pouco também, né, da presença aí de empresas internacionais aqui no nosso estado. Então, Pernambuco, ele é o maior centro consular do nosso Nordeste. Então, a gente tem 9 representações consulares aqui no estado. E, além disso, tem um rol, um conjunto de empresas aí de diversos países, grandes empresas, né, todas aí com uma unidade aqui em Recife, o que é mais importante, né? Em uma pesquisa da Deloitte, foi mostrado que essas unidades, diferentes, por exemplo, de unidades que estão no sul,
as unidades que estão em Recife, dessas empresas, elas são um centro de decisão para o Nordeste. Então, essas unidades que estão aqui, a equipe gerencial, ela tem poder de decisão da estratégia que vai ser adotada para o Nordeste, mostrando o Recife como um grande centro de serviços para o Nordeste, diferente do que acontece em outras regiões. Então, por exemplo, empresas que estão no sul do país têm seu centro de decisão ainda, né, na unidade que está no Sudeste. E no Nordeste, a gente tem essa diferença, e isso é muito importante, porque a gente consegue ter aqui, né, um centro decisório de atuação em termos não só estadual, como regional, e isso aí gera um conjunto de investimentos importantes aqui para a nossa região. Tá? Além disso, Pernambuco vem se destacando nos últimos anos pelo seu investimento que foi feito em educação. Isso é muito relevante quando a gente fala em termos de economia, porque isso implica na mão de obra que a gente vai ter para os próximos anos. Então, uma mudança de patamar em que Pernambuco sai da penúltima posição, né, em termos de qualidade do ensino, passando para o primeiro lugar do ensino, né, e se destacando também como o estado que tem a menor taxa de abandono aí nos anos finais do ensino médio, mostrando aí a grande transformação da economia pernambucana, que já está se refletindo na nossa mão de obra, né, e a gente vai ter um impacto ainda maior nos próximos anos, um investimento, de fato, uma mudança de patamar e de estrutura aqui para o nosso estado. Além disso, Pernambuco ele tem uma matriz econômica muito diversificada em seu território. Então, a gente tem aí grandes projetos de agropecuária, destacando a fruticultura irrigada da região de Petrolina, do Sertão. Também temos aí o sucroalcooleiro, que é um setor mais tradicional, mas a gente tem um setor novo que vem despontando muito, que é o setor avícola. Então, o nosso setor avícola, localizado no agreste meridional do estado, né, ainda não tem acho que não diria o reconhecimento, mas o conhecimento mesmo da população, do seu tamanho, tá? Como a gente tem no setor mais tradicional do sucroalcooleiro. É importante destacar que o nosso setor avícola ele já passa, em termos de produção, de faturamento, ele já passou o setor sucroalcooleiro. E esse é um setor de grande destaque para o estado e com uma grande oportunidade aí para o comércio exterior, tá? E aí destaco isso para a relação Brasil-China. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade, né? Isso já está no radar do estado, já está também no radar do consulado, já tivemos aí conversas com o consulado a respeito disso, também o Eduardo Paurá, que é um dos representantes da OAB, também participou um pouco dessa conversa sobre a importância agora da gente conseguir fazer a certificação dos nossos frigoríficos para poder fazer essa exportação para a China. Então, a gente teve recente aí uma divulgação de um grande grupo de frigoríficos, tanto de ave quanto de bovinos, no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, e a gente precisa agora certificar nossos frigoríficos. Também destaca a chegada aqui na região da Mata Sul de um importante empreendimento que vai estar em funcionamento a partir do ano que vem, que é o frigorífico da Masterboi. Então, a gente vai ter aí a oportunidade também de exportar a proteína bovina também para países aí, do mundo, e também com uma oportunidade grande da gente ampliar a nossa relação com a China, tá? A partir desse mercado de proteína. Além disso, a gente tem um conjunto grande aí, de indústrias, né? Destaca a indústria de alimentos, a indústria de plástico, que vem crescendo muito. Então, mesmo em um ano tão difícil como esse, economicamente, por conta da pandemia, a gente tem aí essas indústrias crescendo muito, puxando a indústria nacional, a indústria pernambucana, tá? E a indústria pernambucana, em 2020, no acumulado do ano, a indústria que mais cresce no Brasil, muito puxado por esse segmento. Além disso, a gente tem o nosso polo automotivo na Mata Norte, né? Temos o turismo aí como um grande potencial aqui também do estado, explorado hoje no litoral, mas também pode aí explorar coisas novas aí no interior do estado. Um grande polo de confecções na região agreste, né? Um parque de energias renováveis que está sendo construído também no nosso sertão. Então, a gente já tem um conjunto de empresas instaladas, vamos ter o maior parque
solar da América Latina, e com uma empresa espanhola, e também com grandes oportunidades para a gente ampliar a nossa relação com a China. Temos também um parque de inovação e tecnologia, né? O Porto Digital, hoje tem o maior parque brasileiro, em termos de quantidade de empresas e de faturamento. Então, a gente tem 2,3 bilhão de faturamento anual já nesse parque. Também um parque que está acelerando o seu crescimento com as mudanças, né, e as lições que estão sendo trazidas pela pandemia da Covid-19. E um parque industrial que tem aí um planejamento estratégico muito sólido para que consiga dobrar a sua capacidade até 2024. Então, esse planejamento foi feito aí mais ou menos em 2017, 2018. De lá para cá já teve um crescimento muito significativo e a ideia é que a gente possa estar com 20 mil trabalhadores e 3,5 bilhões em faturamento aí no ano de 2024. O polo automotivo, então, a gente tem isso trazido como uma âncora pela FCA, que foi instalada em Goiânia, e hoje a gente tem um grande parque de fornecedores já sendo instalado, né, nos municípios vizinhos dessa região, e um parque que anunciou ano passado um conjunto de investimentos muito relevante. Então, são 7,5 bilhões de investimentos para os próximos anos, para a gente poder ampliar a capacidade dessa indústria automotiva, da FCA, né, o que vai gerar ainda mais oportunidades para que a gente possa fazer o adensamento da cadeia e trazer novos atores para produzirem partes que são usadas, partes de motores, né? Por exemplo, a Yazaki, que é uma indústria japonesa que vai fazer a produção aí de chicotes no município de Bonito, né? Então, uma série de oportunidades também para a gente ampliar nossas relações internacionais, né, com empresas vindo aí de diversas partes do mundo para poder produzir parte desses equipamentos que são usados na indústria automotiva. Um polo energético, né? Então, a gente tem aí uma capacidade muito forte, principalmente para a energia solar, e a gente pode expandir muito o nosso parque, né? Alguns estados partiram na frente, então, a Bahia, o Ceará estão mais avançados que Pernambuco, conseguiram aí ter melhores resultados em um período de tempo mais curto, tá, do que Pernambuco, mas Pernambuco está correndo atrás desse prejuízo para que a gente possa expandir, principalmente aí na parte solar. Polo médico, Pernambuco tem o segundo maior polo médico do país, tá? Então, um polo médico que só cresce. Então, mesmo em anos difíceis para a nossa economia, como a gente teve aí o agravamento do cenário macroeconômico nacional em 2015, 2016, esse polo médico ele não para de crescer. E novos investimentos têm sido feitos em Recife, e a gente vai ter ainda bons resultados aí para os próximos anos. Setor têxtil de confecções, a gente tem o maior polo brasileiro localizado no Agreste, né, na região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Então, a gente tem uma imensa produção, muita oportunidade ainda a ser explorada nessa região, tá? A gente tem um polo aí com grande informalidade, mas a gente vem trabalhando de uma maneira muito forte nos últimos anos, para que a gente possa formalizar esse polo, trazer mais tecnologia para que ele possa ser ainda mais competitivo. Além disso, né, a gente tem outros polos estratégicos do fármaco, a instalação da Axê, que foi feita em Suape, né, indústria da construção, metalmecânica e, principalmente, aí a indústria de alimentos e bebidas, que vem crescendo significativamente e vem marcando aí uma posição importante de Pernambuco para o Nordeste. Então, a indústria aí que vem ampliando muito a sua capacidade, cada vez mais expandindo aí, a distribuição para outros estados do Nordeste. Falando um pouquinho aqui do trabalho que foi feito durante os anos de 2019, 2020 e 2020, a gente teve que pisar um pouco no freio por conta aí de toda essa situação trazida pela Covid, então a dificuldade de atuar presencialmente, mas a gente foi fazendo ainda de maneira virtual, né, uma série de encontros e eventos. Então, a intenção da gente poder trabalhar com o adensamento das cadeias produtivas. Então, a gente vem fazendo o que a gente chama de Match Day, Supply Day, Matchmaking, que é pegando grandes indústrias, como, por exemplo,
o Grupo FCA, né, e fazendo a interlocução com empresas que são interessadas em fornecer para essas indústrias, o Novo Atacadão, né, também a gente fez um trabalho muito forte, então, um grupo aí de varejo, tá? E esse grupo de varejo, ele trabalhando aí com fornecedores locais, então investiu muito forte aqui na economia de Pernambuco, e a gente vem trazendo aí essa oportunidade para também os produtores do nosso estado poderem aproveitar um pouco mais o potencial que vem sido conquistado aqui pelo estado, tá? De novos investimentos de fora, e a gente poder conectar com aquilo que já é produzido dentro do estado. A Xê também fizemos aí um importante matchmaking, e o complexo de Suape, né, trabalhando aí com o ecossistema de inovação da cidade do Recife. Então, missões de desenvolvimento, andamos aí por todas as regiões do estado, entendendo potenciais e como trabalhar melhor a economia de cada região, entendendo que a gente tem uma economia muito diversificada e a gente não pode ter uma estratégia única. A gente precisa trabalhar de uma maneira que a gente tenha uma estratégia diferenciada para cada região, entendendo como é que a gente pode atuar para desenvolver melhor, né, cada potencial de cada região do nosso estado. Então, a gente tem o nosso setor agro, industrial, serviços, entendendo como a gente pode trabalhar isso de uma maneira regional. Estruturação de câmaras setoriais, então, organizamos o diálogo com o setor produtivo, né? Algumas câmaras setoriais já foram instaladas, a ideia é que a gente possa fazer mais aí nos próximos anos. Então, a gente junta o poder privado, tá? O setor privado com o poder público para a gente fazer um diálogo organizado e, a partir daí, a gente ter uma estratégia de desenvolvimento para cada um dos nossos setores promissores da nossa economia. Então, já temos a Câmara do Leite, do Turismo, Logística, Avícola, Audiovisual, Texto, Confecções, Gesso, Sucrocoleiro, e a ideia é que a gente possa fazer ainda mais nos próximos anos. Tá? O programa Força Local, em que a gente vem publicando uma série de editais para poder ajudar, né, aqueles segmentos que ainda não são tão grandes, mas que têm um potencial local. Então, os arranjos produtivos locais, como é que a gente pode fazer esse impacto regional? Então, a gente vem fazendo a publicação aí de um conjunto de editais, e a ideia é que a gente tenha 20 milhões distribuídos até 2022, para que a gente possa beneficiar pequenas e médias empresas no nosso estado. Né? O crédito popular, que cresceu muito agora no ano de 2020, né, com a pandemia. Então, um importante instrumento para a nossa retomada econômica. Missões internacionais. Então, estivemos em uma série de missões internacionais, e aqui destaca a missão que fizemos em parceria com a China, com o consulado chinês. Estivemos ano passado em um conjunto de cidades da China, entendendo como é que essa dinâmica de negócios, né? A gente teve a oportunidade também de fazer um curso na Shanghai Business School, entendendo um pouco sobre a legislação chinesa, esse processo, como é que se dá toda essa política aí de comércio exterior chinesa, e como é que a gente pode aprofundar, né, as nossas relações, a relação Brasil, a relação Pernambuco-China. Então, foi muito enriquecedor, a gente pode ver tanto do ponto de vista teórico, tivemos essas aulas, e também foi preparado, né, um conjunto de visitas por essa missão feita aí pelo consulado chinês. Fomos com outros estados do Nordeste. Então, a gente teve a oportunidade de visitar a Alibaba, visitamos a Costco, visitamos uma série de empresas chinesas para entender um pouco essa dinâmica e como a gente pode trazer aí novas oportunidades de negócio em relação para as nossas empresas pernambucanas em parceria com as empresas chinesas. Tá? Um pouco da nossa atração de investimentos, então teve o investimento da GIP, o Novo Atacadão. Trago aqui os números de 19, porque os números de 20 ainda estão sendo fechados, né? Então, a gente teve importantes investimentos anunciados, a Solático com 3,5 bilhões. Então, 2019 foi um ano recorde para nós em Pernambuco na atração de novos investimentos privados. Foram 15 bilhões em investimentos privados. Alguns já começaram a se concretizar em 2020, alguns vão iniciar em 2021 e 2022. Isso vai gerar uma série de empregos e oportunidades para as nossas empresas aqui do estado, né? Então, a gente está falando aí de mais de 22 mil empregos que devem ser criados aí nos próximos anos aqui no nosso estado,
uma coisa muito importante, ainda mais com essa situação, né, que a gente está vivendo da pandemia, que a gente teve aí uma queda significativa na nossa economia, né, a perda de empregos, mas que a gente deve ainda fechar o ano de uma maneira mais positiva do que o Brasil, né, ou menos negativa do que o Brasil, na verdade. Então, a gente estima que devemos perder em torno de 1% de crescimento do PIB para esse ano de 2020, tá? Mas ainda deve ser menos da metade da queda que o Brasil deve ter aí nesse ano. Tá? Então, Pernambuco vinha crescendo o dobro do Brasil já há algum tempo, então vem se mantendo nesse patamar. Isso é relevante para essa situação que a gente está vivendo agora, o que vai fazer com que a gente possa fechar o ano de uma maneira um pouco menos negativa do que o Brasil, que vai ser importante para a nossa retomada nos próximos anos. Tá? Aqui um pouco aí o destaque que Pernambuco vem tendo no cenário nacional pelo crescimento econômico e as perspectivas futuras que vem registrando. Destaco aqui um outro trabalho muito relevante, que é a criação de um grupo de trabalho voltado para projetos estruturadores. Então, foi criado no governo de Pernambuco uma estrutura transversal para a gente poder trabalhar projetos estruturadores em nosso estado. Então, atores diferentes, como o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Recursos Hídricos e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, se juntando para poder discutir quais os projetos estratégicos que Pernambuco precisa tirar do papel nos próximos anos e tirar esses projetos do papel. Então, isso vai dar novas oportunidades de investimento, principalmente em infraestrutura. Então, trago alguns projetos estratégicos para Pernambuco. Tá? A gente tem em torno de 10 bilhões em projetos de concessões e PPPs que devem ser feitos, lançados nos próximos anos em Pernambuco. Então, levantamos quais são esses projetos, estruturamos essa carteira de projetos, a gente está organizando agora esses projetos para poder soltar editais que vão ser voltados aí para projetos de concessões e PPPs, então projetos na área aeroportuária, ferroviária, né, de logística, do porto, todos esses projetos devem ser soltos aí a partir de 2021, a partir da organização dessa carteira de projetos estratégicos. Então, falando aí um pouco de logística, né, a gente tem o segundo terminal de contêineres de Suape, o aeroporto de Petrolina. Esse aí vai acontecer uma PMI do governo federal, tá? Mas a gente está monitorando aí como é que anda esses estudos, né? A BR-101, 232 e 116, que já estão com estudos em andamento pelo BNDES, para a gente poder avaliar a possibilidade de uma concessão de uma PPP para infraestrutura dessas rodovias. O Arco Metropolitano do Recife, talvez um dos projetos mais relevantes que a gente tem aqui para a região metropolitana. Então, o licenciamento e os estudos, né, já começaram, a gente tem metade desse projeto já licenciado, com licenciamento ambiental, e a ideia é que a gente possa ter aí a parte que está faltando licenciada até o ano que vem, para que a gente possa fazer aí também avaliação sobre se vai ser um projeto com investimento direto do Estado, né, um projeto vai ser uma PPP, uma concessão, mas também com grandes oportunidades para a gente poder ampliar essa parceria com outros países em relação à nossa infraestrutura. Algumas rodovias estaduais, como a PE90, 45 e 60, os aeroportos de Caruaru e Serra Talhada, que já estão com a PMI em andamento, já começaram a operar alguns voos com aviões menores, mas que precisam aí de uma melhora de infraestrutura desse aeroporto para que possam receber aeronaves de maior porte, então também oportunidades aí para o investidor estrangeiro. E o terminal marítimo de passageiros, que está em estado de estudo preliminar, mas que também a ideia é que a gente possa ter a licitação desse equipamento. Projetos aí de desenvolvimento urbano, terminais rodoviários, mobiliário urbano, resíduos sólidos, no sistema de abastecimento de água, de habitação, energia, né? Então também estamos estudando, aí estamos com algumas PMIs em andamento, o Centro de Convenções está com estudo concluído também, um equipamento para a gente poder fazer a concessão desse equipamento, tá? E são mais de 10 bilhões em editais
que a gente vai colocar na rua nos próximos 2 anos. E isso aí deve gerar uma oportunidade de investimento em infraestrutura muito grande para que a gente possa aprofundar nossas relações com outros países, tá? Mas principalmente com a China. Então, grandes oportunidades aí para que a gente possa estar trabalhando em conjunto com o consulado, para que a gente possa trazer empresas chinesas para trabalhar um pouco nessas oportunidades. E destaco aí esse site, parcerias.pe.gov.br, que é um site que todo esse trabalho relativo a estudos e oportunidades que devem ter nos próximos anos são colocados nesse site, e aí todos podem acompanhar o andamento, como é que está todos esses estudos e todos esses projetos. Tá, isso. Muito obrigada e desculpa se eu passei um pouquinho aí no tempo. Muito obrigada, doutora Maíra Fischer, representante do Governo do Estado, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi muito bom nós compreendermos, né, e conhecermos um pouco desse cenário, desse retrato econômico, né, e possibilidades de investimentos. Realmente, Pernambuco tem condições de atrair e de firmar boas e sólidas parcerias, sobretudo com a China.